Olá, pessoal! Semana que vem ocorrerá a prova de língua portuguesa e como nós não nos veremos antes deste dia, estou gravando este vídeo para dar algumas dicas excelentes para que vocês tenham um bom desempenho na avaliação. Como vocês devem ter lido no recado que eu deixei no mural, a prova será composta por 12 questões. As 4 primeiras serão sobre o sujeito, os tipos de sujeito e o núcleo do sujeito. Elas serão objetivas, porém, vocês deverão justificar cada uma das respostas. Vamos revisar como vocês farão isto? No simulado de língua portuguesa feito durante a última aula, nós tínhamos questões bem parecidas. Por exemplo, na primeira questão, vocês deveriam dizer o tipo do sujeito presente na oração. O detetive esperto desvendará o caso. O sujeito desta oração é o detetive esperto. Para localizarmos o sujeito sem errar, nós perguntamos ao verbo quem é que. Quem é que desvendará o caso? O detetive esperto. Dentro deste sujeito detetive esperto, há apenas um núcleo que é detetive. Por isso, este sujeito é um sujeito simples. Como eu iria justificar essa resposta? Eu justificaria dizendo que o sujeito é simples porque ele contém apenas um núcleo. Barbadinha, né? No simulado, também havia uma questão em que vocês tinham que dizer o sujeito e o tipo de sujeito da oração. Sherlock e Watson dividem o aluguel de um apartamento em Londres. Quem é que divide o aluguel de um apartamento em Londres? Sherlock e o Watson. Este sujeito é composto. Na justificativa, vocês diriam na avaliação que o sujeito é composto porque ele é composto, ele contém mais de um núcleo. No caso, os núcleos são Sherlock e Watson. Então, quando dentro do sujeito houver mais de um núcleo, podem haver 2, 3, 4, 5, o sujeito será composto. A outra questão apresentava a seguinte oração: escreveu diversas cartas para Sherlock Holmes. Quem é que escreveu diversas cartas para Sherlock Holmes? Ele escreveu diversas cartas para Sherlock Holmes. O sujeito não aparece nesta oração, mas eu posso saber quem ele é pela desinência do verbo, afinal, ele está oculto, ele está escondido. Lembrando que quando os pronomes eu, tu, ele, nós e vós estão ocultos, estão escondidos, o sujeito é oculto. A questão seguinte apresentava a seguinte oração: assassinaram um dos últimos descendentes da família Baskerville. Quem assassinou um dos últimos descendentes da família Baskerville? Eles assassinaram. Quando o pronome eles está implícito na oração, o sujeito é indeterminado. Afinal, o eles pode estar se referindo a qualquer pessoa. Então, lembrem-se, quando o verbo estiver conjugado na terceira pessoa do plural e não houver nenhuma palavra identificando um sujeito aparente, o sujeito é indeterminado. Na última questão referente ao sujeito presente no simulado, havia a frase: há muitos suspeitos neste caso. Eu espero que vocês, na hora da prova, lembrem que quando os verbos são impessoais, o sujeito é inexistente. Quais verbos podem ser impessoais? Verbos que indiquem fenômenos naturais, horário, temperatura ou o verbo haver no sentido de existir. Vocês marcarão a alternativa sujeito inexistente e justificarão que o sujeito é inexistente porque o verbo é impessoal. Não vão errar, né? Mas, Sora, no simulado tem 5 questões sobre sujeito e tipos de sujeito. E na prova, tu disse que terão só 4. Sim, isso quer dizer que em uma questão eu terei que cobrar 2 tipos de sujeito na mesma questão. Porque são 5 tipos de sujeito e na prova terão apenas 4 questões contemplando esses tipos.
Após as 4 questões sobre o sujeito, vocês encontrarão 2 questões sobre o predicado, tipo de predicado e núcleo do predicado, e 2 questões sobre o predicativo. O que vocês precisam saber sobre o predicado para não errar as próximas questões? Meus amores, primeiramente vocês precisam saber identificar quando o predicado é verbal e quando o predicado é nominal. O predicado é verbal quando na oração houver um verbo significativo, um verbo de ação. E o predicado é nominal quando na oração houver um verbo de estado, um verbo de ligação. E é por isso que eu ensinei a música da franja fenomenal, porque na música há todos os verbos de ligação que podem aparecer no predicado nominal. Então, por exemplo, no simulado havia a frase Sherlock Holmes solucionou o caso. O sujeito é Sherlock Holmes, o predicado é solucionou o caso. Este predicado é verbal porque solucionou é um verbo significativo, é um verbo de ação, ok? Então eu marcaria a opção verbal e na justificativa eu escreveria que este predicado é verbal porque tem um verbo de ação. A frase presente na outra questão, o método do detetive é extraordinário, tem como sujeito o método do detetive e como predicado é extraordinário. Este predicado é nominal porque o é um verbo de ligação, é o verbo ser que está na música da franja fenomenal. Mas não basta saber só isso. Vocês também precisam saber que quando o predicado é verbal, ou seja, quando tem verbo de ação, o núcleo é o verbo. E quando o predicado é nominal, ou seja, quando tem verbo de ligação, o núcleo é a característica. Só que vocês nunca saberão identificar o núcleo se não souberem antes o tipo de predicado, então fiquem ligados. Novamente, no simulado, havia uma questão em que a frase presente era: o parceiro de Sherlock desconfiou do mordomo. O sujeito é o parceiro de Sherlock, o predicado é desconfiou do mordomo. Como desconfiou é um verbo de ação, esse predicado é verbal. Como o predicado é verbal, o núcleo é o verbo desconfiou. A questão pediu um núcleo, então vocês marcariam a alternativa em que estava o verbo desconfiou e na justificativa escreveriam que o verbo é o núcleo porque o predicado é verbal, beleza? Já na outra questão havia a frase: o principal suspeito parece assustado. Nesta frase, o sujeito é o principal suspeito e o predicado é parece assustado. Como parecer é um verbo de ligação lá da música da franja fenomenal, esse predicado é nominal. E como o predicado é nominal, o núcleo é a característica. Então, como a questão está pedindo núcleo, vocês assinalariam a alternativa em que está a característica assustado e justificariam dizendo que a característica é o núcleo porque o predicado é nominal. Então, repetindo mais uma vez, o predicado é verbal quando há verbo de ação. O predicado é nominal quando há verbo de ligação. Quando o predicado for verbal, o núcleo é o verbo. Quando o predicado for nominal, o núcleo é a característica. Ah, Sora, eu preciso decorar então a música da franja fenomenal que apresenta os verbos de ligação? Tu pode decorar, ou tu pode entender que um verbo de ligação está sempre ligando um sujeito com uma característica e diferenciar assim os verbos de ligação dos verbos de ação. Tu que sabe. Ô, Sora, de novo tu disse que na prova haverão só 2 questões sobre o predicado e os tipos de predicado, e no simulado tinham 4. Então, isso quer dizer que na prova eu vou cobrar numa mesma questão o tipo de predicado e o núcleo, o tipo de predicado e o núcleo, e assim eu conseguirei cobrar todo o conteúdo e diminuir o número de questões. Beleza? As questões seguintes da prova, após as 4 questões sobre o sujeito e as 2 questões sobre o predicado, serão sobre o predicativo. Para acertar estas questões, vocês deverão saber
que o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que vem ligada a ele por meio de um verbo de ligação, tá? Então, lá no predicado nominal, sempre haverá um verbo de ligação e logo a seguir um predicativo. Afinal, a função do verbo de ligação é ligar o sujeito com a sua característica, que é o predicativo do sujeito. Então, voltando ao simulado, vocês deveriam, em uma das questões, dizer qual o predicativo do sujeito presente na oração. Os vizinhos da mansão dos Baskervilles estão amedrontados. O sujeito é os vizinhos da mansão dos Baskervilles. Qual é a característica deste sujeito? Amedrontados. Como eu posso ter certeza que este é um predicativo do sujeito? Porque ele está sendo ligado ao sujeito por meio do verbo de ligação estão. Gente, o predicativo do sujeito no predicado nominal vem sempre depois do verbo de ligação. É por isso que aquele professor que canta a música da Franja Fenomenal diz: se o verbo for de ligação, predicativo, vou ter então, o predicado é nominal e a minha franja fenomenal. Já na questão seguinte, vocês deveriam assinalar a alternativa em que o verbo presente na oração não fosse de ligação. Vocês deveriam saber, é claro, lembrar que o verbo de ligação liga um sujeito com uma característica. Então, na primeira frase, um dos Baskervilles era um homem mau. O verbo de ligação era está ligando o sujeito, um dos Baskervilles, com seu predicativo, a sua característica, um homem mau. Na segunda frase, a fera parecia um cão de caça. O verbo de ligação parecia está ligando o sujeito à fera, com a sua característica, o seu predicativo, um cão de caça. Na terceira frase, o Watson ficou impressionado. O verbo de ligação ficou está ligando o sujeito Watson, com seu predicativo, a sua característica, impressionado. Já na quarta frase, o cão matou o Baskerville sem piedade. O matou não está ligando o sujeito o cão com a sua característica, o Baskerville sem piedade. Porque matou não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Então, na justificativa, vocês diriam que assinalaram a alternativa referente a esta frase porque o verbo matou não é de ligação, ele é um verbo de ação, ele não está ligando um sujeito com uma característica. Muito fácil. Então, como nós já havíamos combinado, na prova vocês encontrarão 4 questões referentes ao sujeito, aos tipos de sujeito e ao núcleo do sujeito, 2 questões referentes ao predicado, aos tipos de predicado e ao núcleo dos predicados, e também 2 questões referentes ao predicativo e ao verbo de ligação. Após, vocês encontrarão 2 questões referentes às classes gramaticais e 2 questões de interpretação de texto, de tirinhas, que estarão presentes na avaliação. Não revisarei novamente as classes gramaticais, pois falamos sobre elas durante 4 longos meses e questões de interpretação de texto não podem receber spoilers. Gente, eu duvido vocês irem mal na prova se vocês assistirem as videoaulas, incluindo esta de revisão, e refizerem o estudo complementar 5. E é claro, não deixem de dar uma olhadinha no simulado, pois as questões da prova estão bem semelhantes àquelas que estão lá, ok? Eu confio em vocês, vocês são capazes, vocês conseguirão, e caso vocês tenham alguma dúvida, não deixem de me perguntar por meio do comentário particular. Um beijo e bons estudos!